É possível perder gordura ingerindo carboidrato? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou educador físico e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um assunto que é muito polêmico dentro das academias, algo que é muito discutido, que na verdade alguns amam, outros odeiam. Para alguns é o salvador da pátria, para outros é o vilão. O assunto de hoje é carboidratos. Mas o que vem a ser o carboidrato? Vou falar um pouquinho, e esse assunto que eu vou estar falando são assuntos que são cientificamente comprovados, tá? Então, muitas pessoas têm costume de ficar endemoniando esse macronutriente, mas vamos pensar um pouquinho mais com carinho e tal, afinal de contas, carboidrato é vida, né? O que é o carboidrato? O carboidrato nada mais é do que um macronutriente formado por moléculas de hidrogênio, carbono e oxigênio. O carboidrato, quando ingerido e absorvido, ele é responsável por liberar glicose para as nossas células. O carboidrato que vem a ser a primeira fonte de energia celular e também responsável por fazer a manutenção metabólica glicêmica, para que o nosso corpo ele possa funcionar normalmente. Dentro dos carboidratos existem dois tipos. E quais são eles? Os carboidratos simples e complexos. Os carboidratos simples são os alimentos que possuem uma rápida absorção pelo corpo, elevando rapidamente os níveis de glicose no sangue. Alguns tipos desse carboidrato são açúcares, refrigerante, xaropes, farinhas brancas, mel e algumas frutas, como por exemplo abacaxi, manga, melancia, uva, banana. E temos também os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles já são absorvidos de uma forma mais lenta pelo organismo. Sendo assim, a liberação de glicose já é de uma forma mais gradual, de uma forma mais lenta. Alguns exemplos de alimentos são os alimentos integrais, grãos, aveia, batata doce, farinhas integrais e algumas frutas, como por exemplo, ameixa fresca, cereja, maçã, pera, damasco. E o que faz diferenciar esta absorção mais rápida ou mais lenta é o índice glicêmico do alimento. E o que vem a ser o índice glicêmico? O índice glicêmico ele se refere à velocidade que o alimento é absorvido e transformado em glicose no sangue. Ou seja, alimentos que têm um índice glicêmico mais altos, eles são absorvidos de uma forma bem mais rápida pelo corpo. Ocasiona picos de insulina, libera glicose no sangue e fornece energia mais rapidamente. Por isso, alimentos integrais e com índice glicêmico mais baixo, eles são indicados para os diabéticos, porque ele possui uma absorção mais lenta e tem uma liberação de glicose mais gradual. E além do índice glicêmico, nós temos aí outra coisa muito importante que determina nos alimentos, que é a carga glicêmica. Diferentemente do índice glicêmico, a carga glicêmica ela não mede a velocidade em que o carboidrato se transforma em açúcar, mas sim a qualidade e quantidade de carboidrato que está naquele determinado alimento. Um detalhe importante, quando se fala em índice glicêmico e carga glicêmica, é que a velocidade de absorção ela não tem relação nenhuma com a quantidade de carboidrato presente naquele determinado alimento. Ou seja, um alimento de índice glicêmico alto, ele pode ter a carga glicêmica baixa. Os valores de referência para índice glicêmico maior que 70 é considerado alto e menor que 55 é considerado baixo. Já a carga glicêmica maior que 20 é considerado alto e menor que 10
é considerado baixo. Uma pergunta muito discutida é: o carboidrato engorda? E aí a resposta é: depende. Depende da quantidade de carboidrato que você vai ingerir ao longo do dia. É isso mesmo. O carboidrato, quando ele calculado, balanceado, dentro da quantidade de calorias que você deve ingerir ao longo daquele dia, ele vai te auxiliar, não só para o ganho de massa muscular, mas também da diminuição da porcentagem de gordura. Às vezes as pessoas têm costume de ficar endemoniando o carboidrato, né? Achando que o carboidrato é o responsável por estragar uma dieta e tal. Gente, o corpo ele vai reconhecer a quantidade de calorias que você ingeriu ao longo daquele dia. Ou seja, se você ingerir além do que você gasta, você vai ter um acúmulo de gordura sim. Você vai ter uma ingestão maior. Então, consequentemente, você vai engordar. Agora, quando o teu gasto é maior que a tua ingestão, você sim vai ter uma perda, vai começar a diminuir essa porcentagem de gordura. Não tem necessidade desse medo todo do carboidrato. Se o nosso corpo ele vai reconhecer essa soma de calorias, vamos pensar o seguinte: a cada 1 grama de carboidrato, eu tenho 4 calorias. A cada 1 grama de proteína, eu tenho as mesmas 4 calorias. E a cada 1 grama de gordura, eu tenho 9 calorias. Ou seja, tem muita gente que corta totalmente o carboidrato porque, eu vou engordar. Mas aí abusa na proteína e na gordura. Abusa. E aí o que era para ser uma ingestão de aproximadamente 3.000 calorias dia, você pode ultrapassar em muito essa quantidade de calorias consumindo apenas proteínas e gorduras. Outra pergunta muito frequente: mas o carboidrato na janta engorda? Cara, não vai engordar. Imagina que você tem a sua dieta era calculada em aproximadamente 100 gramas de carboidrato dia. Eu falei 100 gramas de carboidrato, não é do alimento, tá ok? Não é o peso da comida. 100 gramas do macronutriente carboidrato. Imagina que ao longo do dia você ingeriu 50 gramas de carboidrato. Restou 50 gramas para essa refeição, para essa última refeição que seja. Então, qual é o problema de você ingerir essas 50 gramas de carboidrato? Vai bater as mesmas 100 gramas que você necessita ao longo daquele dia. A falta total do carboidrato, ela pode acabar se transformando aí em um certo problema na saúde da pessoa. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo mesmo há alguns anos atrás. Eu fiquei durante muito tempo fazendo uma dieta apenas de proteína e gordura. Eu praticamente zerei o carboidrato. Só que esse estilo de dieta eu levei por muito tempo, aproximadamente 1 ano, se não até um pouquinho mais. Resultado, fui fazer exames, meu colesterol em quase 400. Tive que entrar com medicação, rosuvastatina. Mas o porquê que isso aconteceu? Na falta do carboidrato, eu acabava ingerindo uma quantidade maior de proteínas e principalmente gorduras. Gente, uma coisa que é importante estar dizendo aqui, às vezes a pessoa pensa apenas na questão de volume abdominal, em diminuir o volume da cintura, a numeração das calças. Gente, toma cuidado. O carboidrato é o principal responsável pela fonte de energia do cérebro. Não apenas do cérebro, mas todo o sistema nervoso central, pelo bom funcionamento do coração. Então, além da questão estética, que às vezes as pessoas se preocupam demais em ficar em uma melhor definição muscular e tal,
tem que se preocupar que dentro dessa estética que a gente vê, existem outras coisas muito mais importantes que precisam de cuidados. Se aqui dentro não estiver bem, pro lado de fora, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai ficar muito mal. Outra pergunta muito frequente: é possível perder gordura ingerindo carboidrato? Cara, com certeza é. Aliás, é muito mais fácil você perder gordura ingerindo carboidratos do que tirando o carboidrato totalmente. Por que é mais fácil perder essa gordura com o carboidrato? Por um processo chamado ciclo de Krebs. Dentro desse ciclo existe um componente que se chama oxaloacetato. Este componente ele só funciona através do consumo do carboidrato. Sem o oxaloacetato, esse ciclo ele não funciona, que ele é fundamental para isso. Mas é assim, esse ciclo de Krebs é um assunto que eu posso estar falando num próximo vídeo. Esse vídeo não é uma aula de bioquímica, tá? É mais para vocês entenderem o porquê da importância do carboidrato para a perda de gordura. Mas é claro que essa perda de gordura também, ela só é possível se o carboidrato for ingerido de uma forma correta. Afinal de contas, se você ingerir além daquilo que você necessita, vai acabar se tornando estoque de energia. Vai virar gordura. A falta do carboidrato não é que você não vá perder gordura. Você vai perder gordura também. Só que, além dessa perda de gordura, com certeza você vai estar perdendo também massa muscular. E a falta do carboidrato, ela também vai trazer alguns malefícios aí, como por exemplo, você vai ter uma diminuição da tua força, você vai ter uma indisposição maior, os treinamentos não vão render da mesma forma. Ó, uma dica legal é fazer os cálculos do carboidrato, aproximadamente 2 gramas de carboidrato a cada quilo corporal. Para vocês entenderem melhor, facilitar essa conta. Imagina um indivíduo de 100 quilos. Aí ele tem então uma ingestão de 200 gramas de carboidrato ao dia. Tá? 200 gramas de carboidrato, macronutriente. Para facilitar ainda mais, vamos fazer aí, imagina que esse indivíduo ele vai fazer refeições de carboidrato utilizando apenas a batata doce. Sabemos que a cada 100 gramas de batata doce, temos 20 gramas de carboidrato. Então, ele vai estar precisando de 1 kg de batata doce ao longo do dia para poder bater essas 200 gramas de carboidrato. Ou seja, ele pode estar fracionando 5 refeições de 200 gramas de batata doce por refeição. E aí ele vai seguindo essa dieta, vai seguindo, e chega uma hora que o corpo dele vai se acostumar com aquilo, ele vai entrar em estado de homeostase. E aí, qual que seria o ideal? Essa conta inicial de 2 gramas, passarmos para 1,5 gramas de carboidrato por quilo corporal. E depois, 1 grama, e assim sucessivamente. Agora, vamos falar sobre a importância do carboidrato para o ganho de massa muscular. O carboidrato ele é armazenado tanto no músculo, como fonte de energia, como também no fígado. No músculo, ele é armazenado como forma de glicogênio. E o glicogênio, que ele é o principal responsável pela fonte de energia durante o exercício. E ele se quebra durante a atividade física, durante o exercício da musculação. E ele quebra para poder gerar energia para o músculo. A maior parte da energia ela vem através da quebra desse carboidrato. E é justamente por isso que
uma dieta com baixo carboidrato, o teu rendimento vai ser menor, pelo fato de você possuir menos energia no treinamento. E quando temos pouco glicogênio no músculo, o nosso corpo acaba utilizando outra fonte de energia. Ele busca nas proteínas. Ele quebra a proteína do músculo, ou chamado gliconeogênese. E isso, na verdade, não é nada bom, né? Quando o assunto é hipertrofia. Ou seja, uma boa quantidade de carboidrato, ela vai lhe trazer ótimos resultados, tanto para ganho quanto para perca de gordura. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um conselho que eu dou: busque um profissional que saiba calcular corretamente a dieta de vocês. Com certeza absoluta, uma dieta bem elaborada vai lhe trazer ótimos resultados, não apenas estéticos, mas principalmente para a tua saúde, o que é o fundamental. Tá ok? Estou pedindo a todos, de coração, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e deixem suas perguntas, para que nos próximos vídeos eu possa estar ajudando aí, estar respondendo a dúvida de vocês. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.